Desde tempos imemoriais, os oceanos sempre fascinaram e aterrorizam a humanidade. Neles, o desconhecido habita, e criaturas lendárias como o Leviatã emergem do imaginário coletivo para personificar o medo do inexplorado. O Leviatã, descrito como um monstro marinho colossal, tem origem em mitos e textos antigos, reverberando ao longo dos séculos em diversas culturas. Para muitos, essa criatura representava o caos dos mares, uma força indomável da natureza que refletia o poder dos oceanos e seu mistério. Neste roteiro, exploramos as origens, representações e simbolismos por trás desse lendário ser dos mares antigos. O Leviatã encontra suas primeiras menções nas escrituras hebraicas, especificamente no Antigo Testamento, onde aparece como um monstro do mar associado ao caos primordial. No livro de Jó, Deus desafia o homem a domar essa criatura, destacando sua natureza indomável e poderosa. Descrito como uma serpente gigante ou um dragão marinho, o Leviatã simbolizava o poder incompreensível dos mares. Ele também representava, no contexto bíblico, o caos que só Deus poderia controlar. Sua presença nos textos sagrados reforçava a imagem do mar como uma força imponente e temida. Na teologia cristã, o Leviatã assumiu um papel simbólico de inimigo divino, ligado ao pecado e à maldade. Muitos teólogos o associaram ao diabo ou a forças malignas, interpretando suas características como representações metafóricas do caos espiritual. Durante a Idade Média, o Leviatã aparecia em representações artísticas como uma besta demoníaca, reforçando sua conexão com o mal. O medo do mar e suas profundezas refletia-se na figura do Leviatã, que era visto como uma ameaça tanto física quanto espiritual. A mitologia nórdica também oferece paralelos ao Leviatã, com a figura de Jormungandr, a serpente de Midgard. Segundo as lendas nórdicas, Jormungandr cercava o mundo, mordendo sua própria cauda, e sua libertação causaria o Ragnarok, o fim dos tempos. Assim como o Leviatã, Jormungandr simbolizava o caos do mar e a destruição iminente. O simbolismo da serpente gigante nos mares mostrava-se presente em diversas culturas, refletindo o temor universal da vastidão e dos mistérios oceânicos. Antes de surgir nas escrituras hebraicas, a figura do Leviatã pode ter sido inspirada em mitos da Mesopotâmia, particularmente o monstro Tiamat, uma divindade das águas salgadas associada ao caos primordial. Tiamat, derrotada pelo deus Marduk, foi descrita como uma serpente ou dragão, cujo corpo foi dividido para formar os céus e a terra. A lenda de Tiamat compartilha muitos paralelos com o Leviatã, sugerindo que a origem desse mito marinho remonta às civilizações antigas e suas interpretações sobre o caos e a ordem. Para os navegadores antigos, o mar era um território cheio de incertezas e perigos. Muitos relatos de marinheiros incluíam avistamentos de monstros marinhos gigantes, e o Leviatã servia como uma representação simbólica dessas ameaças. A incapacidade de controlar ou compreender completamente os oceanos tornava as viagens marítimas extremamente perigosas. Mapas antigos, como o famoso Carta Marina, frequentemente ilustravam criaturas colossais habitando as águas desconhecidas, reforçando o medo e o respeito que o mar inspirava. Durante a Idade Média, o Leviatã apareceu em diversas obras literárias e artísticas. Poetas e escritores utilizavam sua imagem para representar o mal e o caos. O monstro marinho tornou-se uma alegoria para os perigos que a humanidade enfrentava, tanto em termos físicos quanto espirituais. Autores como Dante Alighieri mencionaram o Leviatã em A Divina Comédia, onde o monstro servia como símbolo de destruição e confusão. Sua presença em obras de arte religiosas e manuscritos refletia o papel central que ele desempenhava no imaginário medieval. Com o passar dos séculos, a imagem do Leviatã evoluiu. Durante o Renascimento, ele assumiu uma forma mais simbólica, representando o poder absoluto e o medo do desconhecido. Sua metamorfose de uma criatura física para um conceito metafórico refletia a transição de um mundo medieval, repleto de mitos, para uma era de exploração e descoberta. Embora o medo do mar continuasse,
o Leviatã tornou-se mais uma representação do poder incontrolável da natureza do que uma criatura literal que habitava os mares. No século XVII, o filósofo Thomas Hobbes utilizou o Leviatã como metáfora em sua obra homônima, Leviatã. Hobbes usava o monstro marinho para simbolizar o Estado, representando a autoridade absoluta que governa e controla o caos da sociedade. O uso dessa figura mitológica no contexto político exemplifica a força do símbolo ao longo da história, transcendente além de seu significado religioso ou mitológico. Para Hobbes, o Leviatã representava a necessidade de um governo forte para manter a ordem e evitar o caos. Ao longo da história da arte, o Leviatã foi retratado de várias formas, desde um dragão marinho até uma serpente gigantesca. Muitas dessas representações enfatizavam o aspecto ameaçador e monstruoso da criatura. Pinturas renascentistas e gravuras medievais mostravam o Leviatã como um símbolo do medo e da destruição, especialmente em cenas relacionadas ao mar. Sua imagem, muitas vezes associada a tempestades e naufrágios, simbolizava o perigo iminente que os mares representavam para os humanos. Ao longo dos séculos, avistamentos de criaturas gigantescas no mar contribuíram para o mito do Leviatã. Marinheiros relataram encontros com animais marinhos enormes, como baleias ou lulas gigantes, que podem ter servido de base para o mito. A imaginação humana, aliada à vastidão e mistério dos mares, ajudou a perpetuar a crença em monstros marinhos. Mesmo hoje, a ciência ainda descobre novas espécies nas profundezas do oceano, alimentando o fascínio por criaturas desconhecidas. No século XIX, o Leviatã ressurgiu na literatura moderna com obras como Moby Dick, de Herman Melville. Embora o romance trate de uma baleia, a figura do monstro marinho remete diretamente ao mito do Leviatã, simbolizando a luta entre o homem e a natureza. Melville, ao retratar a baleia branca como uma força destrutiva e incompreensível, ecoou o temor milenar que os seres humanos têm pelos mares e pelas criaturas que habitam suas profundezas. O Leviatã, em essência, continuou a inspirar o terror e o fascínio pelos oceanos. Nos dias atuais, o Leviatã continua a aparecer na cultura popular, desde filmes e séries até videogames. Criaturas marinhas gigantes como o Kraken, Cthulhu e o próprio Leviatã povoam o imaginário coletivo, sendo frequentemente representadas como monstros poderosos e quase invencíveis. Essas representações refletem o fascínio persistente da humanidade pelo desconhecido e pelos mistérios do mar, mesmo em uma era de exploração científica avançada. O Leviatã permanece um ícone cultural, simbolizando o incontrolável. Apesar dos avanços na ciência e na exploração dos mares, uma grande parte dos oceanos ainda permanece inexplorada. Estima-se que conhecemos apenas uma fração das espécies que habitam as profundezas. Novas descobertas, como lulas colossais e criaturas bioluminescentes, mostram que os oceanos ainda guardam mistérios que desafiam o conhecimento humano. Embora o Leviatã seja um mito, ele reflete o desconhecido que ainda nos cerca no ambiente marinho. O Leviatã encarnava o medo primordial que os humanos sentiam em relação aos mares. Tempestades, naufrágios e criaturas desconhecidas alimentavam o imaginário popular, e o Leviatã tornava-se uma figura central desse temor. O mar, com sua vastidão e imprevisibilidade, representava um território que a humanidade não podia controlar, e o Leviatã servia como personificação desse perigo. Mesmo com a tecnologia moderna, o mar ainda evoca esse sentimento de respeito e medo que persiste na psique humana. Ao longo dos séculos, o Leviatã transcendeu sua origem mitológica e tornou-se um arquétipo do caos e da destruição na psique coletiva. Jung descrevia esses arquétipos como imagens universais que emergem do inconsciente coletivo, e o Leviatã pode ser visto como um símbolo dessas forças incontroláveis. O monstro marinho tornou-se uma representação da luta humana contra as forças naturais e psicológicas que não podemos dominar, sempre presente no imaginário cultural. Embora o Leviatã seja um mito, ele continua a inspirar a exploração e o estudo dos oceanos.
Cientistas e exploradores modernos seguem desbravando as profundezas do mar, na busca por entender as criaturas que ali habitam e desvendar os mistérios das águas. Cada nova descoberta reforça a ideia de que, embora o Leviatã como criatura possa não existir, o oceano ainda guarda segredos tão impressionantes quanto a lenda que inspirou a figura do monstro marinho. O Leviatã, tanto mito quanto símbolo, perdura como uma das mais poderosas representações do desconhecido nos mares. Ao longo dos séculos, essa criatura marinha fascinou e aterrorizou culturas, sendo associada ao caos, à destruição e ao poder absoluto dos oceanos. Embora a ciência tenha avançado na compreensão dos mares, o Leviatã continua a representar o vasto e inexplorado, o que ainda não conhecemos e o que talvez nunca compreenderemos completamente. O mito persiste, alimentado pela curiosidade humana e pelo mistério eterno do oceano. Até a próxima!